Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados.
Boa noite. Mensagem inicial. Ante o mais além. Emmanuel, Folha Espírita, dezembro de 2000. Anseias pela manifestação dos entes amados que te antecederam na grande viagem da desencarnação. Porém, diante dos seres queridos domiciliados no mais além, reflete, acima de tudo, na infinita bondade de Deus, que nos empresta as afeições uns dos outros por tempo determinado, a fim de aprendermos, através das comunhões e separações temporárias, a entesourar o amor indestrutível que nos reunirá um dia na felicidade sem adeus. Enquanto perdure a distância do ponto de vista físico, cultivas a saudade nas leiras do serviço ao próximo, qual se estivesses amparando e auxiliando a eles mesmos, tanto quanto efetuando em lugar deles tudo quanto desejarem fazer. Assim, construirás gradativamente a ponte de intercâmbio, pela qual virão ter espontaneamente contigo, de modo a compreenderes que berço e túmulo, existência e morte, são caminhos da evolução para a vida imortal. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à reunião que tem como tema, Prece da Saudade, que é direcionada aos nossos irmãos que já partiram para a pátria da espiritualidade. Que esse encontro, essas vibrações, possam alcançar a todos, encarnados e desencarnados. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 28, que tem como título principal Coletâneas de Preces. E nós vamos falar um pouquinho dos itens 18 a 21, sendo que os itens 18 e 19 têm como título Para corrigir um defeito. E os itens 20 e 21 têm como título Para resistir a uma tentação. Vamos ver o que vem a ser um defeito e o que vem a ser uma tentação. Na verdade, um está ligado ao outro diretamente. Tentação é um impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendado. E o defeito é uma imperfeição que pode ser física ou moral. No nosso caso, se trata de uma imperfeição moral. A tentação está diretamente ligada ao nosso defeito, porque nós vamos cair na tentação daquilo que a nossa fragilidade moral nos leva. E aqui, os espíritos vêm nos dizer que nós podemos sim e devemos orar a Deus, a Jesus, a essa espiritualidade de luz, aos nossos mentores espirituais ou anjo da guarda, para nos ajudar a resistir à tentação, assim como corrigir um defeito. E isso é possível, como vamos ver aqui nesses itens.
Esses defeitos que trazemos não estão ligados ao corpo, e sim a nós espíritos. Lembrando sempre que nós somos espíritos que temos um corpo. Estamos numa experiência corpórea que tem um prazo de validade. Todo mundo tem uma data de chegada, e onde nós nos acostumamos a chamar de aniversário. Todo mundo conhece o dia que chegou na Terra, que reencarnou. Assim como todos nós também temos uma data para desencarnar, que podemos entender como um prazo de validade. E o que muitos de nós esquecemos é que estamos aqui para corrigir esses defeitos e não dar ênfase a ele. Porque se eu não conseguir corrigi-lo enquanto encarnado, levarei comigo esse defeito após o meu desencarne, ou, se preferirem, após a minha morte. E como os espíritos também esclarecem, teremos que reencarnar para reparar, para corrigir esses defeitos. Por isso que é de fundamental importância para todos nós lutarmos sim, nos esforçarmos sim, para resistir a essa tentação. Porque ao resistir à tentação, eu estou corrigindo o meu defeito. Eu estou corrigindo o meu caráter, a minha moralidade. Vamos ver então o que Kardec nos diz no item 18. Ele fala assim: nossos maus instintos são decorrentes da imperfeição do nosso próprio espírito e não da nossa organização física. Se assim não fosse, o homem estaria isento de toda e qualquer responsabilidade. De nós depende a nossa melhoria, pois todo homem que goza da plenitude de suas faculdades tem a liberdade de fazer ou não fazer qualquer coisa. Para fazer o bem, só lhe falta a vontade. Já imaginaram se de fato fosse assim? Se os meus defeitos fossem atribuídos ao meu corpo? Seria muito fácil, né? Porque ao desencarnar, eu estaria isento das minhas responsabilidades. Mas não é isso que acontece. Porque ao desencarnar, eu me deparo com a minha própria consciência e identifico as minhas tentações, os meus defeitos. Porque ao desencarnar, nós levamos conosco todos os nossos defeitos e também todas as nossas virtudes, porque pertence a nós espíritos. Daí, o Evangelho todinho para nos ajudar a melhorar moralmente, para realizarmos a reforma íntima, da qual o Espiritismo fala tanto. Lembrando que o Evangelho, apesar de ter um pouco mais de 150 anos, no caso o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem um pouco mais de 150 anos, não é novo, pois ele nos lembra das verdades do Cristo, que esteve aqui
há mais de 2000 anos, nos orientando de como nos portar na face da terra, como lidar com o outro e como lidar com nós mesmos. E antes disso, tivemos Moisés nos dizendo o que não fazer. Logo em seguida veio Jesus nos dizendo o que fazer. E agora nós temos a bendita doutrina espírita nos dizendo como fazer. Daí, todo o capítulo 28, com suas coletâneas de prece, para nos orientar, nos dizer como conversar com Deus e essa espiritualidade de luz. Como nos conduzir na vida e, no caso aqui, como resistir a uma tentação. Nos orientando que podemos realizar esse feito. Basta querer. Verdadeiramente querer. Nos abrimos para que isso aconteça. Acreditar que é possível. Não se prender à nossa condição atual. Porque não importa se estamos encarnados ou desencarnados. É difícil para todo mundo. E é possível para todo mundo, para todos nós. Como disse, o que vai diferenciar e tornar isso possível é a nossa vontade. E precisamos perguntar como está a nossa vontade. Esquecendo assim que Deus é extremamente misericordioso, justo e bom. O problema é que a gente gosta do nosso jeitinho. A gente gosta. Tanto é assim que, por gostar, a gente camufla, dando justificativas para as nossas atitudes, camuflando também o grau de responsabilidade e de intensidade que esse defeito tem. Porque nós somos maledicentes. A gente gosta de falar mal da vida do outro. Julgar é com a gente mesmo. Lógico, existem pessoas que já superaram tudo isso, passaram dessa fase. Que bom! Mas para aqueles que ainda não superaram, podemos e devemos rogar a Deus a sua misericórdia. A todos esses amigos espirituais, para que nos ajudem a corrigir diante da tentação de falar mal da vida do outro. E muitos espíritas até se justificam. Não estou falando mal do outro, estou fazendo um comentário. Porque o espírita não fala mal, comenta. Espírita não é invejoso, ele admira as conquistas alheias. Tá vendo como nós ainda camuflamos as nossas imperfeições, os nossos defeitos, esquecendo de como Deus nos vê. Na verdade, Deus sabe da nossa potencialidade. Daí Jesus ter dito: vós sois a luz do mundo. Sabemos que todos nós temos defeitos e não vem ao caso enumerá-los. Mas, assim como sabemos das nossas virtudes, que são ainda muito frágeis diante da grandiosidade do Cristo, de toda essa moral que ele veio nos mostrar. É difícil mesmo, porque os defeitos são mais à flor da pele. Isso porque
nesse momento em que nos encontramos, estamos muito mais próximo do primitivismo do que da angelitude, onde tudo em nós é mais intenso. Daí a necessidade de perseverar diante das tentações desses vícios de comportamento, para não cair em tentação, não cometer os mesmos delitos diante das leis, mas não só das leis dos homens, mas acima de tudo das leis de Deus. E como ele nos fala no item 20, essas tentações têm duas origens: a nossa própria imperfeição espiritual, ou uma funesta influência que age sobre ela, ou seja, sobre essa imperfeição moral que o ser possui. Neste último caso, temos a indicação de uma fraqueza que nos expõe a essas influências e, portanto, de que a nossa alma é imperfeita. Dessa maneira, aquele que falir não poderá desculpar-se com a simples influência de um espírito estranho, desde que esse espírito não poderia levá-lo ao mal se o encontrasse inacessível à sedução. Ou seja, não pode se desculpar dizendo que foi por causa de uma obsessão, esquecendo, assim, do que Jesus nos falou. Vós sois deuses. Tudo o que eu faço, vós podeis fazer. Já revelando a potência que somos, a capacidade de cada um de nós. E o que nós precisamos é fazer brilhar a nossa luz. Esse é o convite da noite de hoje, para refletirmos sobre a possibilidade de resistir a uma tentação e de corrigir um defeito. Que Jesus nos auxilie hoje e sempre a termos êxitos sobre essas conquistas. Muita paz a todos. Boa noite a todos. Que o amor que o Divino Mestre Jesus veio nos ensinar, ele possa brotar dos nossos corações. A nossa prece da noite de hoje será oferecida aos seguintes desencarnados: Adelaide Veiga Bastos, Alexandre Heitor Rezende Barroso, Alex Sandro de Paiva Pessoa, Alice Souza Martins, Ana Beatriz Fernandes Ferreira, Ana de Castro Miranda, Arthur da Costa, Bianca Souza de Azevedo, Bruno da Costa Lima Massulo, Carlota Gonçalves de Castro, Celso dos Santos, Edgar de Altino Machado, Edirênio Altino Machado, Elcio Menezes de Araújo, Eliane Araújo, Elisa Elipas Couto de Almeida, Eurico Cerqueira da Silva, Eurico Cerqueira da Silva Filho, Fabiano José da Silva, Floripe Santos Silva, Gilda dos Santos Matos, Giovanni Borghesani Marcelino, Inaldo Cândido de Moraes, Iraína Aragão Baeta, Irene Ramos Machado, Isabel Cristina Brasiliano, Isabel de Araújo Batista, Ivo dos Santos do Rego,
Joaquina de Castro Lima, José Marcelino Filho, Júlia Lucas da Silva, Leia Moreira de Araújo, Lino Azeredo, Lucas Costa, Maria Luísa Mendes, Maria Nucine, Maria Rosa da Fonseca, Maria Rosilda Malheiros, Milton da Silva Matos, Mônica Almeida de Carvalho Silva, Nancy Alemanha Oliveira do Couto, Noel Martins da Costa Lima, Noemi Moreira Borges, Norma Gomes Coutinho, Renato Colonesse, Rita de Cássia Santos, Roberto Luiz de Brito Pinhão, Robson Lameirão, Rosângela Lameirão, Sandra Maria Rubens Ferreira, Sérgio Regis Martins, Valéria Pinto Alves, Vânia Cristina Destre, Willy Dantas, Wilson Aires Júnior, para todos os nossos irmãos que estão presentes em nossos corações, para todos os nossos irmãos que desencarnaram recentemente, para todos os nossos irmãos que não têm por quem peçam por eles e para todos os nossos irmãos que foram incluídos no comentário desse vídeo. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agora unir os nossos pensamentos, trazer Jesus para bem pertinho de nós, mentalizando aquele rosto dócil, amável, que todos nós reconhecemos, buscando com isso trazer aquela paz para bem perto de nós, agradecendo por todo esse bálsamo que Ele nos ofereceu nesses minutos da nossa reunião que passaram tão rápido, mas que foi de fundamental importância para todos nós, nos ajudando assim a despertar para essas verdades que o Evangelho do Cristo nos traz, de que todos nós somos capazes de ser felizes com Jesus ao nosso lado, realizando os seus ensinamentos, na esperança de dias melhores e na certeza que vamos conseguir. Leve o tempo que levar, porque até isso depende de nós. Muito obrigado, Senhor, por poder compreender essa responsabilidade de que está em nossas mãos a paz, o amor e a felicidade que tanto buscamos. Fique conosco, Senhor, e nos ajude a ficar contigo, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.